Queridos amigos e irmãos, boa noite. Que a doce, serena e suave paz de Jesus continue a nos envolver. Dando continuidade à temática abordada durante as palestras do mês de dezembro, nas reuniões públicas das quartas e dos domingos, onde a Uniluz achou por bem abordar temáticas sobre encontros com Jesus. Então já tivemos o encontro de Jesus e o cego de Jericó, Jesus e o moço rico, tivemos Jesus e Saulo de Tarso, teremos domingo dia 22, Jesus e Joana de Cusa, no dia 29 teremos Jesus e o centurião de Cafarnaum. Domingo passado, tivemos Jesus e Públio Lentulus. Estou verificando alguns rostos que estavam presentes no domingo. Tudo indica que necessitamos muito ouvir novamente as abordagens, o diálogo de Jesus com o senador Públio Lentulus. Então, os que estiveram no domingo estão aqui novamente. Vamos realmente refletir sobre tudo aquilo que Jesus vem nos convidar, que Jesus vem nos alertar. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre Jesus e o senador Públio Lentulus. Esse encontro está registrado nesse livro há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, como nós vamos ver pela suas próprias informações, Emmanuel e o senador Públio Lentulus são a mesma individualidade, são o mesmo espírito imortal, em momentos evolutivos diferentes de sua caminhada. Nós verificaremos, através das próprias informações de Emmanuel, o quanto ele desprezou com relação a esse encontro. Vamos ver, um senador orgulhoso, um senador insensível, há 2000 anos atrás. Mas esse mesmo espírito que envergara as vestes de senador à época de Jesus, hoje é esse espírito bondoso que deixou um legado de luz, de esperança, de reflexão, de convite à transformação interior. Emmanuel começou essa parceria com Chico Xavier em 1931. Inicialmente ele revelou a Chico Xavier que iriam psicografar 30 livros. Inicialmente seriam 30 livros que seriam psicografados nessa parceria. E ao longo de tantas décadas, Chico Xavier desencarnou aos 92 anos. E os dois juntos trouxeram do mundo maior mais de 110 obras. Os dois juntos trouxeram do mundo maior diversas cartas de parente para aqueles que aqui ficaram. Emmanuel prefaciou diversas obras de outros autores. As obras de Emmanuel estão na nossa cabeceira. O nosso exórdio de hoje, que a nossa irmã Elisete leu, Pão Nosso, é uma das obras de Emmanuel. Como também Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, diversas obras a respeito da mediunidade, searas do médio, sintonia mediúnica, o livro Consolador, que trata de questões científicas, filosóficas, religiosas, diversas obras trazidas em diversos estilos. E temos certeza que o objetivo, a finalidade de Emmanuel é mostrar para todos nós, com o esforço da sua transformação, estimular em nós que perseveremos no caminho do bem, no caminho da reforma íntima, no caminho
de um bom combate nos panoramas íntimos de nós mesmos, em dissolver o orgulho, o egoísmo, que tanto nos impede de sermos felizes. Então, antes de nós mergulharmos nesse diálogo, né, nesse encontro de Jesus com o senador, vamos fazer algumas referências ao prefácio dessa obra, que tem por título Na Intimidade de Emmanuel ao Leitor. Emmanuel psicografou esse livro aqui do dia 28 de outubro de 1938 ao dia 9 de fevereiro de 1939. A sua primeira edição foi em 1939. E diz ele nesse prefácio que esse trabalho foi feito respeitando o tempo e as possibilidades do médium, no caso, Chico Xavier. Mas antes de trazer essa obra, ele dizia, né, através de mensagens que foram direcionadas em Pedro Leopoldo a um grupo espírita, onde Chico Xavier, Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha e diversos outros companheiros se reuniam. Então, são mensagens realmente da intimidade pessoal de Emmanuel. Ele dizia, né, que pedia a Deus que permitisse que um dia ele pudesse falar a todos nós sobre um orgulhoso patrício, Públio Lentulus, e que a gente pudesse aprender alguma coisa nas dolorosas experiências dessa alma indiferente e ingrata. Ele está falando de si mesmo. Mais à frente ele agradece a Deus, depois de alguns meses, né, o alto ter permitido que ele trouxesse essa luz maravilhosa para as nossas vidas. E ele diz: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. E que a minha confissão sirva para vocês, para todos vocês, como um roteiro. Daí a gente já percebe a coragem de Emmanuel em revelar as suas fraquezas, em revelar as suas faltas, em revelar as suas fragilidades, as suas dificuldades, as suas viciações, as suas paixões, as suas imperfeições. Antes de revelar a nós, ele as admitiu. Ele admitiu as suas fraquezas. Nós só conseguimos mudar, alterar o rumo que nós estamos percorrendo quando admitimos as nossas fragilidades. Enquanto nós não admitirmos as nossas dificuldades, nós continuaremos sendo escravos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Ele já nos dá uma grande lição logo no prefácio. Coragem de se revelar, de se mostrar, de se desnudar, de mostrar os erros que cometeu, de mostrar os caminhos que escolheu, de mostrar o bem que desprezou. Esse livro, nesse diálogo, mostra, né, um diálogo de poucos minutos, em que ele fala com Jesus, ele conversa com Jesus, ele está presente, ele está diante de Jesus. Então, mais adiante no próprio prefácio, na intimidade de Emmanuel, ele nos diz que essas recordações que ele teve que resgatar para poder transformar em palavras, em letras, né, no livro, ele diz que essas recordações são muito sensíveis a ele, né, são muito suaves, porém amargas. Sensíveis porque traz a ele rememorações de lembranças amigas, de afetos, de pessoas que ele tem um vínculo amoroso muito grande. Agora, profundamente amargas, considerando o seu coração empedernido, ou seja, o seu coração endurecido, o seu coração
insensível, o seu coração orgulhoso. E ele diz, esse coração orgulhoso que não soube aproveitar o momento radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Ele desprezou esse momento ditoso, esse momento glorioso, esse momento determinante, momento decisivo, enquanto ele esteve face a face com o Cristo, mas o orgulho, a inveja, a vaidade, a sua pretensa superioridade não permitiu que ele refizesse a sua trajetória. Eu estou falando isso para a gente poder nos situarmos e verificar que Emmanuel, hoje, passou por uma trajetória de muita luta íntima, passou por esforços, passou por experiências difíceis, dolorosas, amargas, tudo fruto de uma escolha feita em um momento, em um minuto. Também para que a gente possa perceber o quanto um minuto é extremamente significativo em nossas vidas. Em um minuto nós podemos adquirir informações, conhecimentos espirituais, da nossa realidade espiritual, que poderão permitir a nós dar o primeiro passo numa transformação. Em um minuto, próximo ao desencarne, o espírito pode fazer uma retrospectiva de toda a sua vida, dos menores detalhes, dos comportamentos, da sua fala. Em um minuto ele pode reconsiderar, admitir os erros cometidos e, a partir desse minuto, se preparar para caminhar por outras estradas. Então, um minuto é muito mais significativo do que a gente imagina. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos diz: quantos séculos para resgatar alguns instantes? Quantos séculos serão necessários para nós resgatarmos decisões tomadas há muitos milênios atrás? Então, um minuto é mais do que um minuto. Um minuto é parte da nossa eternidade. Um minuto é um pedaço da nossa vida espiritual. Então, novamente, ele nos alerta para refletirmos a respeito disso. Um minuto nós podemos fazer muitas coisas boas, mas também podemos destruir relacionamentos, destruir esperanças. Nós podemos matar a vontade do outro de crescer, a vontade do outro de poder se transformar. Então, um minuto. Quantos minutos nos estão soando no relógio de nossas vidas de espíritos imortais, nos convidando a uma transformação que vai nos levar à conquista da nossa felicidade? Quantos minutos nós estamos desprezando? Quantos minutos nós não estamos aproveitando? Então, é uma reflexão extremamente profunda. Logo no prefácio da obra, nós nem chegamos ainda no encontro e no diálogo. Mas no capítulo 2, que tem por tema dois amigos, Públio Lentulus, Cornélios, procura seu amigo Flamínio Severus. Nesse momento, ele ainda residia em Roma. E ele diz para Flamínio que, após uma reunião no Senado, onde estavam tratando de questões morais muito delicadas, ele se dirigiu para casa e adormeceu num suave torpor e teve um sonho. Na realidade,
uma reminiscência de uma existência anterior, a lembrança de uma encarnação interior. E ele diz que neste sonho ele se vê com as insígnias, com as vestimentas de um cônsul, né? E esse cônsul chama-se Públio Lentulus Sura. E ele diz que Públio Lentulus Sura, na época muito conturbada de um momento em que Roma passava, onde houve uma conspiração de Catilina, e esse cônsul havia cometido muitas atrocidades. Havia assinado diversas sentenças de morte, perseguia seus inimigos políticos, e ele mandava arrancar os olhos dos seus inimigos políticos. E ele diz para o seu amigo íntimo que ele sentia prazer naquelas lembranças. E ele percebia, né, que ele era aquele cônsul, né, uma reminiscência. Durante o sonho, durante essa lembrança dessa existência anterior, os benfeitores espirituais, que para ele se apresentavam como juízes, estavam dizendo que ele iria renascer com autoridade, poder, inteligência, saúde, com toda essa estrutura para que ele pudesse estabelecer o seu processo de regeneração. Que ele, com todos esses apetrechos, pudesse regenerar-se através da humildade, através da fé, através do perdão, através da tolerância. E dizendo que ele não desprezasse os momentos que iriam surgir durante a sua trajetória e que iriam compeli-lo, em determinado momento, a desprezar as suas riquezas e a desprezar os seus valores sociais, para que ele, dessa forma, pudesse regenerar-se de seu passado delituoso. Ele conversa isso com Flamínio Severus e estava bastante inquieto com essas questões, né? E Flamínio diz, não, mas isso é um sonho, né? Não é nada significativo. Mas essas lembranças ficavam na sua mente. E ele, continuando a conversar com Flamínio Severus, ele diz que em dado momento, esses juízes, né, esses mentores, né, benfeitores espirituais, diziam para ele que Lívia o seguiria, né, estaria ao lado dele no doloroso processo de aperfeiçoamento. E ele lembra que enquanto estava conversando com os juízes, Lívia estava com a sua mão direita na sua fronte, né, buscando levar a ele serenidade, levar a ele tranquilidade. E os benfeitores espirituais dizem para que ele não desprezasse o chamamento da verdade, que ele não desprezasse os testemunhos a que ele seria chamado, através de atitudes de renúncias santificadoras, que ele renasceria no momento de muita luz no planeta, que ele aproveitasse aquele momento ditoso, aquele momento radioso. Pois bem, esse foi o sonho, e a partir desse sonho é que Emmanuel desdobra toda a história de sua experiência como senador no livro Há 2000 anos, que inclusive sugiro a leitura nesse mês de dezembro, durante as férias. Não é só um livro, é um convite a nos transformarmos em pessoas melhores. É um convite a sermos mais humildes, mais brandos, mansos, fraternos, né? Então, a partir deste sonho, Emmanuel desdobra toda a história do senador Públio Lentulus Cornélius.
Públio conversa com Flamínio que a sua filha estava bastante adoecida. Flávia, que não tinha nem 7 anos completos, foi acometida de hanseníase, de lepra. E ele estava, junto com Lívia, bastante preocupado com essa situação. E Flamínio sugere, que iria conversar no Senado, junto ao imperador, para que ele se transferisse para a Palestina, para Cafarnaum, para que as brisas de Cafarnaum, o clima de Cafarnaum, pudesse favorecer Flávia de alguma maneira. E assim acontece. Um ano depois, o senador é transferido para Cafarnaum, sendo o emissário do Senado, sendo representante do imperador, a mais alta autoridade da Palestina, onde todos tinham a obrigação de dar-lhe a maior atenção e de estar submetido à sua autoridade, inclusive o governador daquela região, inclusive Pôncio Pilatos. E ele vai para Cafarnaum. Chega em Cafarnaum, depois de algum tempo, Lívia ouve falar que há um profeta que ajuda as pessoas, que é um profeta que realiza curas, e pede a Públio que ele procure esse profeta, para de que, alguma maneira, pudesse beneficiar, pudesse auxiliar a sua filhinha. Haja vista que a doença estava se agravando, e ela estava se debilitando a cada dia, a cada instante. Isso que eu estou acabando de falar está no capítulo 5 de Há 2000 anos, que tem o título O Messias de Nazaré. Então Lívia pede que o senador vá ao encontro de Jesus, que o procure. E ele diz que, bastante intrigado por estar contrariando os seus princípios, mas a circunstância exigia que ele fosse procurar o profeta. Mas ele diz que, em momento algum, ele perderia a sua dignidade social e política. Que ele iria lá para Cafarnaum, no local onde o profeta costumava passar, mas ele iria como se estivesse passeando, como se estivesse fazendo lazer, e que não iria ao encontro direto desse profeta. Se tivesse a oportunidade, iria convidar o profeta, e ele teria muito prazer nisso, e ir até a sua casa e ajudar a sua filhinha. Veja bem, ele não teria, o senador não sentiria prazer com a presença do profeta, mas ele tinha certeza que o profeta ficaria extremamente feliz, em estar na casa daquela autoridade. Aí Lívia escuta e diz: Públio, o profeta que hoje é e se apresenta como o médico das almas, tenho certeza que ele se apiedará da situação difícil que nós estamos passando, da situação infeliz que nós estamos passando. E ele saberá entender que atrás de um senador do império há corações que sofrem e choram. Nós já começamos a perceber a nobreza espiritual de Lívia, a sua sensatez, a sua coerência, a sua leveza, a sua compreensão das realidades espirituais. Realmente, Lívia foi colocada, como disse os benfeitores espirituais, para ser um braço amigo e protetor daquele espírito diante de suas provações
intensas. Então, Lívia diz para ele: ô Públio, o profeta vai entender a nossa situação, sabendo que, independente da posição social, profissional que nós tenhamos, há corações em nossos lares, ao nosso lado, que sofrem, que choram, que se angustiam. Há corações que estão torturados, muitas das vezes, pelos nossos próprios comportamentos. Há corações que são conduzidos à infelicidade e à tristeza pelas nossas palavras, pela nossa falta de carinho, nossa falta de amor, nossa falta de tolerância, nossa falta de entendimento. Então, não são os títulos profissionais, não são os mestrados, os doutorados, as pós-graduações. Tudo isso são circunstanciais à nossa esfera material. Nós não somos identificados pelas nossas posições sociais. Não somos. Então, Jesus, mais à frente, diz que tanto o escravo, ou tanto aquele simples e ignorante, como o nobre, como o doutor, como aquele que se considera uma autoridade, tanto um como o outro marcham, se encaminham, buscam o reino de Deus e a sua justiça. Então, as nossas posições sociais, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa intelectualidade, quando não iluminadas pelo sentimento, nos levam aos caminhos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, a razão, a intelectualidade, ela é semelhante a um navio. E o sentimento, o amor, a um leme. Um navio sem leme, o que acontece? O navio bate no banco de areia, bate nas encostas, perde seu rumo. Então, a doutrina espírita, ela está centrada, apoiada na lógica, na razão, na coerência, mas iluminada pela claridade do amor. Se nossa inteligência estiver na escuridão por falta da presença do amor, nós vamos permanecer durante muito tempo com comportamentos orgulhosos, egoístas, arrogantes, de muita prepotência, de muita vaidade, nos considerando aquilo que nós não somos. E se fôssemos, não agiríamos daquela maneira. Porque a grandeza do Espírito, ela está no tamanho da sua pequenez. Quanto maior a pequenez, ou seja, a simplicidade, a humildade de um espírito, maior a sua grandeza. Então, o orgulho causa em nós essa ilusão tremenda, de termos uma ideia exagerada, exacerbada, distorcida de nós mesmos. Uma vez estavam elogiando Chico pelas as obras que estavam recebendo, pelo destaque que ele estava tendo, pelo sucesso que ele estava angariando, né? Aí ele diz assim: meus irmãos, vou aceitar as palavras de vocês como um estímulo para que eu me esforce para ser o que eu tenho certeza que ainda não sou. Está vendo a pequenez? Está vendo a humildade? Então, diversos companheiros espíritas que tiveram próximo a Chico dizem que toda vez que iam elogiá-lo, ele sempre desviava e não aceitava aqueles elogios. Então,
vamos aprender com Chico que, com Emmanuel, nos trouxe diversas belezas espirituais. Mas vamos continuar, né? Lívia convida Públio a procurar Jesus. Públio, contrariado, ele não estava indo de livre e espontânea vontade. Ele estava indo porque a filhinha estava quase desencarnando. Ele foi constrangido pelas circunstâncias, mas ele foi procurar Jesus. E ele disse que não iria cair, nenhum momento da sua dignidade. O que seria essa dignidade social dele e política? Que ele não iria se afastar, da sua conduta vaidosa, que ele não iria se afastar do nível, onde ele se considerava estar. E ele vai para o lago de Genezaré, caminha por mais de 1 hora, já cansado, ele procura um banco de pedra, se senta, começa a mergulhar em seus pensamentos, em suas cogitações, começa a analisar detalhes de sua vida, começa a pensar na sua filhinha, começa a indagar, onde estará o profeta uma hora dessa. Ele já foi para o lago ao entardecer, já estava quase escurecendo. Onde estará o profeta? Como nós nos entenderemos? Ele, um simples, um ignorante, aquele que caminha com os pescadores, ele só sabe se expressar em aramaico. E eu não tive e não tenho preocupação nenhuma em aprender esse idioma dessas pessoas ignorantes. Como é que a gente vai se comunicar? Essas eram as indagações. E ele está sentado no banco de pedra, imerso nessas cogitações, quando, de repente, ele sente um envolvimento, um torpor. Houve passos se dirigindo para o local onde ele está, onde ele se encontra. E ele verifica uma figura extraordinária, que o olha com muito amor, que o olha com muita compaixão, com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto. E ele reconhece que esse era o profeta. E Jesus se encaminha para ele, coloca a sua mão direita na fronte. E numa linguagem encantadora, conforme a narração do capítulo 5, do próprio Emmanuel, através de uma linguagem encantadora, ele consegue entender tudo que o profeta estava dizendo, como se estivesse sendo falado no seu idioma. Ele estava tão preocupado, como ele iria conversar com Jesus, como é que ele iria se comunicar, como é que eles iriam se entender. E Jesus colocou a mão na sua fronte. E no idioma universal do amor, que nesse idioma, todos os seres desse planeta e de todas as casas que o Pai criou e criará, nós conseguiremos nos entender. O amor é o idioma mais falado pelos corações bondosos, por aqueles que trilham a estrada das leis de Deus. Então, o senador diz assim: realmente, é uma palavra de espírito para espírito, de coração para coração. E realmente, ali não era um encontro de corpos físicos. Ali era um contato de um espírito imortal com outro espírito imortal.
de um coração que desenvolveu a sua capacidade de amar de uma forma ilimitada que a gente não consegue nem comensurar, que a gente não consegue nem medir. Um coração que ama ilimitadamente, em contato com um coração que ainda se encontra escravizado pelo orgulho. De um coração que não se permite amar. Não se permite aprender esse idioma universal. Era encontro de corações. Era um contato. Uma fusão. A luz se encaminhando para aquele que ainda estava na escuridão que ele próprio escolhera, desligando todos os interruptores do discernimento, do esclarecimento e da vontade de mudar. E Jesus se encaminha para ele e faz uma pergunta extremamente profunda. Senador, por que me procuras? Senador, por que me procuras? Jesus gosta de fazer essas perguntas, essas indagações extremamente inquietantes. Ele fez para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo aproveitou aquele momento ditoso de sua vida de espírito imortal? Aproveitou. Paulo desprezou as suas riquezas, Paulo desprezou seus valores sociais, Paulo desprezou sua dignidade social, política. Ele desprezou o seu nível, o seu título de doutor da lei. Paulo estava atento àquele minuto radioso que tanto significou e significa em sua vida. Tanto é que chega um momento que ele diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Todas as suas atitudes, todas as suas expressões, toda a sua fala, todo o seu pensamento, né, estava envolvido, né, pela conduta e pela personalidade de Jesus. Jesus também fez outra pergunta muito inquietante, naquele momento que ele estava sendo questionado pelo sumo sacerdote, em que ele diz, se falei mal, justifica o mal que eu falei. Mas se falei bem, se dirigindo ao soldado dos sumos sacerdotes, né, que ele deu uma bofetada em Jesus, aí ele diz, por que me bates? Em outras palavras, né, se errei, né, me corrige, me orienta, me mostra o caminho. Em outras palavras, você conhece o caminho que poderia me mostrar? Então, as perguntas de Jesus, elas ecoam no interior de nossa alma, sondando todos os cantinhos de nós, espíritos imortais, para que a gente possa reencontrar com a divindade, com amor, para que a gente possa fazer brilhar, né? Brilhe a vossa luz, fazer brilhar a luz do amor que está em nós. Mas quem vai ligar esse interruptor e aumentar essa luminosidade somos nós. Mas vamos caminhar, né? Senão a gente não chega, né, no encontro, né? O livro é empolgante, vocês já viram que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Senador, por que me procuras? Já havia escurecido, a noite já tinha caído com seu manto. Continua Jesus. Fora melhor se tivesses me procurado publicamente. Jesus está, né, chamando ele, né, a refletir, né? Se tivesse me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, ele foi procurar Jesus, já estava de noite. E Nicodemos também fez isso. Lá em João, no capítulo 3, Nicodemos foi procurar Jesus, mas já estava altas horas da noite, para não ser o quê? Identificado.
para não ser reconhecido, para não estar ao lado de um ignorante, ao lado de um carpinteiro, ao lado de uma pessoa, né, que não merece nenhum respeito. Quem nascia em Nazaré era considerado ninguém. Outro também o procurou às altas horas da noite. Está lá no livro Exilados por Amor, né? José de Arimateia também vai procurar Jesus altas horas da noite. Será que estamos procurando Jesus nas altas horas da noite de nossas vidas? Ou será que nem nas altas horas da noite nós fomos ao encontro dele? É outra reflexão que Emmanuel nos faz. Então, fora melhor que me procurasse publicamente, no meio das pessoas. Jesus estava sempre na praça, estava no templo, estava na rua, estava no lago, estava pescando. Né? Que ele tivesse dignidade, que ele tivesse hombridade, que ele tivesse seriedade nas suas escolhas. E por que o senador foi procurá-lo? O senador foi procurá-lo espontaneamente, para seguir os seus ensinamentos? O que motivou o senador a ir ao encontro de Jesus? É isso que Jesus está perguntando para ele. Qual a motivação que trouxe você até aqui? Sem dúvida, foi o amor que o vinculava à sua filha, Flávia Lentulus. Fora melhor que me procurasse publicamente, na hora mais clara do dia, e que de uma vez e para toda a sua vida pudesses adquirir a sublime lição da fé e da humildade. A espiritualidade sempre nos alerta para a fé, para a humildade, para o amor, para a mudança, para a tolerância. A espiritualidade sempre nos fala, né? Ou nesses encontros espirituais que nós temos, ou através de um livro, através de um papo com um amigo, através de uma palestra. A espiritualidade sempre está nos convidando, né, a refletir sobre nosso orgulho, nossa inveja, nossa vaidade, o nosso egoísmo. Está sempre nos convidando. E Jesus realça, né, para que você possa aprender a lição sublime da fé e da humildade. Jesus continua: não vim ao mundo derrogar as supremas leis da natureza. Ele não veio destruir a lei. Ele não veio agir contra a lei de Deus. Querendo dizer que mesmo que ele pudesse curar a sua filhinha, isso não seria algo extraordinário, não seria um milagre, né? Isso estaria submetido às leis divinas, mesmo que nós não conhecêssemos os seus processos, né, de como ela se desenvolve. Eu não vim derrogar as leis da natureza. Olha que coisa linda. E venho ao encontro de teu coração desfalecido. Apesar do nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa vaidade, da nossa arrogância, Jesus sempre vem ao encontro de nosso coração carente, do nosso coração fraco, do nosso coração débil, do nosso coração quase morto de sentimentos nobres, de pensamentos superiores, de atitudes que nos levam a uma convivência mais sadia, mais equilibrada. Jesus está dizendo para ele, né? Eu vim ao encontro do teu coração, porque eu te amo. Eu te amo independente de tudo que você faça, independente das escolhas que você realize, dos caminhos que você trace, das decisões que você venha tomar, mesmo que você despreze esse minuto, diante de mim, eu continuarei te amando. Deus também nos ama ilimitadamente. Foi isso que Jesus está querendo dizer para ele. E o senador, né? Logo, quando viu Jesus, as lágrimas caíram, né? Antes dessa conversa que eu esqueci de dizer, né? Uma força poderosa
faz com que ele se ajoelhe. Que força é essa? A força do amor. A força do amor. A força do amor dobra os joelhos do orgulho. A força do amor faz com que uma boca egoísta se cale. Ele tentava falar e não conseguia. Não conseguia falar. E Jesus também continua dizendo para ele que há muitos anos ele estava distante do bom caminho. E que ele poderia tornar ao caminho reto agora ou daqui a milênios. Nós escolhemos milênios para podermos nos encontrar ou nos aproximarmos de Jesus e de seu Evangelho, né? O Evangelho que Jesus veio nos trazer não é Evangelho de Jesus. Evangelho quer dizer o quê? Evangelho, né? Quer dizer boa nova, boa notícia, novidade. O amor para todos nós que estamos encarnados e para uma grande totalidade da população desencarnada, o amor ainda é uma novidade. O amor não faz parte integralmente do nosso cotidiano. O amor ainda não faz parte totalmente dos nossos sentimentos. Jesus veio falar dessa novidade, que, sintetizando, como diz São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que dá à direita, lá no item 10, ele diz que o Evangelho é a síntese das leis de Deus. Então, o Evangelho de Jesus é um resumo da lei de Deus. Então, nós preferimos milênios. Quando nós nos encontramos com a mensagem libertadora do Evangelho, com a mensagem libertadora de Jesus, nós desprezamos esse momento. Nós desprezamos esse momento. E Jesus continua, né? Porém, é do teu querer, é da tua vontade, escolheres agora ou daqui a alguns milênios. É da nossa vontade. Deus, Jesus, a espiritualidade não impõe nada para nós. Não nos constrange, não nos agride, não nos violenta, não estabelece datas. Severino vai mudar em 2055. Não. Deus nos dá oportunidades. Tanto é que Jesus, continuando, diz, que as oportunidades, que as circunstâncias estão sendo dadas para ele. Mas se ele desprezar, isso será da responsabilidade dele. Jesus continua, ninguém constrange a consciência de ninguém. Ninguém obriga a vontade de ninguém. O amor não obriga nada a ninguém. O amor, ele convida. O amor, ele chama. O amor, ele abraça. O amor, ele guia. O amor, ele conduz. E o senador fica inquieto. E diz assim, fé, diz os seus pensamentos, fé, humildade, amor, perdão, eu, um senador do império, uma autoridade responsável pela vida e pela morte? E Jesus capta os pensamentos dele. E o senador, divagando, lembra de Roma, dos seus monumentos, da sua suntuosidade. E Jesus diz, todas as tuas riquezas se dissolverão. Todo o teu império vai ruir. E só permanecerá uma lei. A lei de amor
instituída pelo meu Pai desde o início da criação. Jesus novamente dizendo a ele: meu amigo, segue o caminho do amor. O orgulho, a vaidade, o egoísmo só vai trazer a você angústias, dores, sofrimentos, lágrimas. Isso vai fazer com que você se afaste daqueles a quem você ama. E realmente nós nos afastamos daquele a quem mais amamos. E só valorizamos aquela pessoa quando nós estamos distante dela. E quando nós não conseguimos nos aproximar dela novamente, pelo menos durante um certo período de tempo. Lei de amor. E Jesus continua no diálogo. Vai, volta para a tua casa, tendo a responsabilidade pelo teu destino. Ou seja, meu amigo, eu conversei com você, eu lhe orientei, eu lhe mostrei alternativas, possibilidades que você poderia adotar a qualquer momento. Mas a escolha que você fizer, a responsabilidade também será sua. Todas as nossas escolhas e decisões irão se desdobrar em consequências. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Elas vão se desdobrar em consequências. E da mesma forma como nós somos responsáveis pela atitude de escolher, pela atitude de decidir, nós também somos responsáveis por todas as consequências que se desdobram a partir dessa escolha. Então Jesus disse: vai, volta para a sua casa. E também lembre-se que a sua filha será curada pelo amor e pela fé que estão presentes no coração da sua esposa. Querendo dizer, né? Não é você que estimulou, não é você que proporcionou ou iniciou a cura da sua filha. Ela será curada pelo amor e a fé da sua esposa, desse espírito amoroso que é o seu anjo protetor e que vai lhe ajudar nas dificuldades. O tempo é curto, mas o livro traz muitas outras coisas. Muitas intrigas, muitas paixões, vícios, calúnias. O senador acredita que a esposa dele está traindo ele e se desdobra diversas circunstâncias, se desdobram diversas situações. Mas o senador desperta daquele torpor. Retorna à sua personalidade terrena e fica extremamente humilhado por ter dobrado os seus joelhos diante daquele pescador, diante daquele profeta. Essa humilhação é tão grande que encobre a alegria de que quando ele chega na sua casa, de ver a sua filhinha restabelecida, convalescendo, se alimentando nos braços da sua esposa. O orgulho nos leva a agir dessa maneira. Encobre, tapa, anula as alegrias que poderíamos estar desfrutando com aqueles que estão partilhando a nossa marcha evolutiva. Ele estava preocupado porque ele foi humilhado. Ele não refletiu em momento nenhum que ele poderia mudar. E ele não admitiu em momento algum, como vocês verão no livro, ele não admitiu em momento algum que Jesus curou a sua filha. Ele atribuiu a cura da sua filha ao clima de Cafarnaum, aos ventos, às brisas, à vegetação, os ares diferentes de Cafarnaum. O senador, nesta época, tinha menos de 30 anos. Então, o senador tem uma vida longa. Desencarna quase aos 80 anos. Ele desencarna no ano 79.
em Pompeia, em meio a toda aquela destruição, quando o Vesúvio entrou em erupção. Ele desencarna, e antes de desencarnar, passou 10 anos cego. Eu não vou dizer porquê, senão vocês não vão ler o livro, né? Eu não vou dizer porquê vocês não ler o livro, né? Mas só vou dizer que quando ele era Públio Lento Lussura, né? Coisa interessante, ele renasce como bisneto de si mesmo. É interessante? Ele renasceu como bisneto dele mesmo. Então, vamos estar atentos com as escolhas que estamos fazendo. De como daqui a algum tempo nós vamos renascer como bisneto de nós mesmos. Em que condições? E vamos renascer. Todos vamos renascer. O recomeço é uma lei. É uma lei de recomeço. Então, ele desencarnou cego porque, na existência anterior, havia tirado a visão de muitos de seus inimigos políticos. Não vou contar como, porque senão eu vou tirar de vocês a vontade de mergulhar nesse livro. Sei que ele passa por muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas angústias, por haver desprezado aquele momento radioso em sua vida. Ele colheu o que ele plantou. O que Paulo nos diz, né? O que o homem semear, isso irá colher. É uma lei, né? Uma lei, ação e reação, causa e efeito. Ou segundo as palavras de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Mas esse foi um momento difícil na vida do espírito imortal Emmanuel, quando ele vestia a indumentária de senador. Emmanuel, 50 anos depois, o senador, 50 anos depois, ele já desencarna em Pompeia, já muito simpático às ideias cristãs, ele já desencarna cristão. É recebido no mundo espiritual pelo seu amigo Flamínio Severus, que também cometeu muitos erros. E ele diz, né, meu amigo, a gente vai ter que consertar o que fez. Em outras palavras, né, a gente vai ter que consertar o que fez. Mas ele reencarna, o senador reencarna 50 anos depois. Tem um livro chamado 50 anos depois. Ele reencarna como um escravo, de origem judia. Meu amigo Zé Carlos está me ajudando aqui a lembrar. Nestório. Ele reencarna como Nestório. Olha que maravilha. Prega nas catacumbas de Roma o Evangelho de Jesus. Desencarna martirizado no circo, defendendo Jesus. O livro Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Braga. Carlos Alberto Braga colheu as lembranças de Arnaldo Rocha, que conviveu com Chico, onde Arnaldo Rocha diz para Carlos Alberto, nessa obra, as diversas experiências que Emmanuel teve, que Chico teve, que Arnaldo Rocha, naquele período, né, fazia parte dessa família espiritual de Chico. Arnaldo Rocha era Plínio Severus, filho de Flamínio Severus, que casou com Flávia Lentulus. Não vou contar também as besteiras que ele fez, né, para vocês também ficarem sabendo. Então tem toda, né, um grupo familiar que reencarna. Nós reencarnamos praticamente no mesmo grupo, a fim de nos acertarmos. Mas o senador reencarna novamente lá, ele está descrito em Ave Cristo, né? Ele é Basílio, também desencarna, martirizado. Lá em Renúncia, ele é o padre Damiano, também desencarna na situação, né, de defender Jesus. Mas no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, há um relato de que a encarnação mais marcante para o humano, a do senador, foi bastante marcante.
Mas aqui foi realmente, a que consolidou o seu processo de transformação, foi quando ele reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega. Amor e sabedoria de Emmanuel. Aí ele diz que nas reencarnações anteriores, ele realmente, né, teve muita autoridade no meio eclesiástico, mandava muito, né, desencarnou martirizado, mas nessa de Padre Manuel da Nóbrega, ele realmente adquiriu a lição sublime da fé e da humildade. Então, meus queridos irmãos, que a gente possa encontrar com Jesus no lago de Genezaré dos nossos corações. Que a Cafarnaum de nossa trajetória espiritual esteja presente em nossas vidas. Que a gente não despreze o momento radioso quando Jesus se aproximar de nós e colocar sua mão direita sobre nossa cabeça e nos convidar. É hora de mudar. É hora de seguir outros rumos. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos conceder sempre oportunidade de crescimento. Que Emmanuel, esse espírito generoso, bondoso, que com a sua transformação está nos ajudando a nos transformar e ajudar a gente a vencer o senador Públio Lentulus que está dentro de cada um de nós. Para com a personalidade branda, um homem novo, possa agir. E que nesse Natal, Jesus se faça presente no nosso olhar, no nosso sorriso, no nosso abraço, no nosso silêncio, na nossa transformação. Que o amor de Jesus e seu carinho por nós nos inspire sempre. Assim seja. Nossa amiga Silvia pediu para que a gente, né, aproveite essas vibrações dulcíssimas. Como se nós estivéssemos na beira do lago. E que perfumes suavíssimos estão emanando do lago do coração de Jesus. Esse perfume vai ao nosso encontro, nos trazendo a vontade de mudar, estimulando em nós a nossa realidade de espíritos imortais. Que aproveitemos todo o recomeço que a misericórdia de Deus nos proporciona. Que possamos tratar aqueles que estão ao nosso lado, na nossa casa, com amor, mesmo que ele nos fira. Que o tratemos com carinho, mesmo que ele nos agrida. Que o abracemos com todo o respeito, mesmo que ele nos expulse da sua convivência. Bondoso amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento extremamente significativo na noite de hoje. Que possamos, Senhor, pela confissão de Emmanuel, durante erros e escolhas distantes da lei de Deus, que possamos, Senhor, aproveitar esse roteiro para nos transformarmos e nos aproximarmos de Ti. E nos aproximando de Ti, melhorando nossos relacionamentos, melhorando nossos casamentos, melhorando nossa convivência com aqueles que partilham conosco a caminhada. Que a Tua bondade esteja presente em nossos corações. E agradecemos, Senhor, a Chico, Xavier e Emmanuel, por terem se permitido a trazer essa mensagem maravilhosa de libertação do orgulho rumo ao amor. Que assim seja.